Graça e paz em nome de Jesus, amém? Vamos ler o Salmo 29? O quanto a gente sabe do poder de Deus será na nossa vida, o quanto a gente sabe que Ele é grande, o quanto a gente sabe que Ele tem o comando de todas as coisas nas suas mãos. Porque quando nós sabemos o quanto Ele é grande, e o quanto Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, a gente pode declarar: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens.
A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Essa semana foi uma semana bastante interessante para mim, porque por várias vezes essa semana eu precisei aconselhar algumas pessoas, e o que mais me vinha à mente quando eu falava a essas pessoas, pela necessidade dessas pessoas, foi falar do poder de Deus e do controle que Ele tem sobre todas as coisas. Inclusive eu me voltava sempre ao Salmo 91, que fala que todo aquele que declara que o Senhor é o seu Rei, o seu Salvador, o seu refúgio, praga nenhuma chegará à sua casa, seta que voa de dia, armadilhas, caiu 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido. E na sexta-feira, às 4 horas da tarde, mais ou menos, eu estava indo a um quarteirão da casa da minha mãe, no meu trabalho, entregar alguns papéis numa empresa, e eu desci do carro, mas antes disso, vale lembrar, meu celular estava horrível, meu celular não dava para ouvir nada, e cada vez que eu tinha que falar com alguém, eu tinha que colocar no viva voz para tentar ouvir alguma coisa, estava muito ruim, fazia uma semana, e eu desci do carro e precisei ligar para a Cecília, que trabalha, a minha sócia, e eu conversando com ela, assim, eu desci do carro, conversando com ela, nisso parou um rapaz na minha frente. E ele colocou a mão na cintura assim, esboçando que ele tinha uma arma, e ele falou, não se mexa, não faça movimento algum. Veio uma calma tão grande no meu coração. Eu olhei para aquele rapaz assim, mas com tanta pena. Ele era magro, alto. Eu falei, olha, calma, o que você quiser você pode levar. Só deixa os documentos para mim. Só que quando eu falei para ele, deixa os documentos, eu lembrei que os meus documentos estavam numa carteira onde estava todo o dinheiro que eu tinha recebido essa semana. E aí eu falei, Senhor Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer fazer? Levar toda a minha renda desta semana? Peguei a carteira assim, falei, mas é isso que o Senhor quer? Aí eu abri a carteira, no zíper onde eu costumo deixar o dinheiro, tinha R$2 e algumas moedas. O dinheiro da semana estava atrás, um outro bolsinho que eu costumo colocar. E quando eu abri assim, falei, Jesus, só tem R$2. Mas a minha cabeça estava assim, ele vai ficar bravo comigo, né? Agora eu vou apanhar. Aí, ele falou, não é possível. Ele fuçou a minha carteira assim, e eu segurando ela aqui assim, para ele não olhar aqui embaixo. Ele olhou, me devolveu a carteira, fuçou a minha bolsa, levou meu celular quebrado, o meu óculos de ver que estava velho e uma pochete de pasta de dente, escova de dente e fio dental. Os R$2 era o que eu daria para um cuidador de carro, né? Ficou barato, ficou não? Quando ele saiu, foi embora, eu fiquei parada na esquina assim, dando risada sozinha. Tremendo, lógico. Tremendo. Mas eu dizia assim, Senhor, o que o Senhor fez? Aí comecei a andar assim de volta em direção ao carro e pensando no que tinha acontecido. Naquela rua só estávamos eu e mais uma outra moça no ponto de ônibus, falando no celular, muito nervosa.
E aí eu olhei e falei, puxa, se eu não tivesse chegado aqui, teria sido ela. E eu não ia parar ali, eu ia parar no outro lugar lá embaixo, eu resolvi parar ali. Eu falei, Senhor, o Senhor livrou aquela moça de alguma coisa. E claro, o Senhor cuidou de mim. E no que eu saí daquele lugar, tinha um carro de polícia passando bem na outra rua ali embaixo. Eu falei, olha, acabei de ser assaltada. Aí eles foram atrás, nada. Aí eu fui até a casa da minha mãe para tomar uma água, né? Graças a Deus minha mãe também não estava lá, entrei, dei a chave, tomei água e saí de novo, mas eu fiquei por muito tempo pensando o quanto Deus é grande, o quanto Deus tem o controle de todas as coisas. E eu já ganhei um celular novo melhor, tá? Deus me deu. Eu nem comprei, nem meu marido não, tá? Deus trouxe na minha casa um celular novo. Deus é grande, é muito grande. E o quanto Deus quer fazer na vida desse rapaz, não sei. Mas ele não sai da minha cabeça, era ele mais um outro rapaz que estava perto. E eu falei, Senhor, que chances esses rapazes têm de ouvir? E depois eu ainda me senti culpada porque eu nem falei para ele nada, né? A única coisa que eu consegui falar foi, ai Jesus, só tem R$2. Mas desde então eu tenho orado por esses 2 rapazes. E pedido a Deus que Ele dê a esses rapazes a mesma paz que Ele me dá. Porque naquele momento eu realmente não tive medo, não me preocupei. E tinha certeza que Deus estava ali, cuidando, guardando. E a única coisa que me veio à cabeça é que Deus estava livrando aquela outra mulher que estava no ponto de ônibus, me usando para isso. E louvo a Deus por isso. Tributai ao Senhor toda a glória e toda a força. Tributai ao Senhor toda a glória devida ao seu nome. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele nos usa para circunstâncias onde Ele pode manifestar o teu poder. E é o que eu tenho pedido. Manifesta o teu poder na vida desses 2 rapazes. Para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho certeza que você quer tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor que Ele merece. Amém? Vamos louvar?
Realmente é um mistério, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós. Porque Ele nos ama, não sei, a gente falha tanto, né? A gente é tão displicente com Deus. E Ele nos guarda, nos livra, nos preserva de todo mal. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor se importa conosco. A cada detalhe das nossas vidas, a cada momento difícil das nossas vidas, o Senhor está bem presente nessas tribulações. E a Tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Como é bom a gente sentir isso todo o tempo. Por isso nós Te louvamos, nós Te rendemos toda a glória, toda a honra, todo o louvor que o Senhor merece, Pai. Por esse amor tão grande, tão incompreensível, Pai, aos nossos olhos. Porque nós não sabemos amar como o Senhor nos ama. E clamamos que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, nos dando o fruto do Teu Espírito Santo cada vez mais. Para que a gente possa amar, Pai, até mesmo os nossos inimigos. Para que a gente possa servir, Pai, a todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Para a honra e para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada que nos acontece por acaso. Deus faz o melhor por todos os seus filhos. Amém?
sustos, por provações. Mas Ele disse que Ele estaria com as mãos sobre nós, que Ele cuidaria de nós, e com o poder Ele nos livraria de todas as nossas aflições. Por isso nós podemos descansar no Senhor. A nossa alma está segura no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Esse é o momento que a gente pode entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, confirmando mais uma vez a segurança que temos no Senhor. Oh,
melhor do que descansarmos nas mãos daquele que é Deus, o Senhor, que reina sobre as águas. Bendito seja o nome do Senhor por isso. É nesta confiança que nós vamos interceder pelos pedidos de oração que foram colocados aqui, mas hoje, ainda de uma forma mais especial, nós queremos interceder em favor da vida das mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para vocês, mulheres. Esse dia existe como fruto de uma luta pelos direitos, não do homem, mas pelos direitos estabelecidos pelo Senhor, quando na palavra diz em Gálatas capítulo 3, que para o Senhor não pode haver nem grego nem judeu, nem escravo nem livre, nem bárbaro ou cita, nem homem ou mulher. Mas para Deus não há acepção de pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então nós queremos interceder pelas mulheres, para clamar que a bênção do Senhor permaneça e a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida e o ministério e a missão de cada uma das mulheres. Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus em oração. Deus querido, na Tua presença, Senhor, nós estamos nesta hora e por tudo Te louvamos, ó Deus. Tu és Rei, o Senhor reina sobre as muitas águas, ó Pai. Tudo está sujeito, submisso aos Teus pés, ó Deus. Pai, nós queremos entregar diante de Ti todos os pedidos de oração que foram levantados neste domingo. O Senhor conhece, ó Pai, a cada um. O Senhor conhece, ó Deus, cada problema, cada luta, cada dificuldade. O Senhor conhece também cada coração grato ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Nesta hora, Deus, em nome de Jesus, nós queremos depositar tudo isso, ó Pai, diante do Teu trono de graça e de misericórdia, para que o Senhor acolha, Deus querido, na taça que há diante do Teu trono, os pedidos de oração do Teu povo, ó Pai, e que o Senhor possa despejar sobre nós, ó Deus, com raios, com relâmpagos e trovões, o agir do Senhor, o agir do Teu Espírito Santo na nossa vida, respondendo às orações do Teu povo. Ó Deus, nós queremos também Te agradecer pela vida de cada uma das irmãs que estão reunidas aqui nesta manhã, pelas irmãs que fazem parte desta igreja, mulheres valorosas, operosas. Bendito seja o nome do Senhor, pela vida, pela missão de cada uma delas. Nós queremos, ó Pai, suplicar a bênção, a autoridade, a unção do Espírito Santo sobre cada uma delas, ó Pai. Desde a mais jovenzinha, Deus, até a mais anciã, as esposas, as mães, as filhas, que o Senhor coloque a Tua mão sobre elas, ó Pai. E que em nome de Jesus sejam verdadeiramente vitoriosas em Cristo, em tudo aquilo que intentarem. Ó Pai, Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas recebidas nesta manhã. Receba, Pai, como expressão da nossa mais sincera e profunda gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, e por tudo que o Senhor fará também daqui em diante. Que todo este recurso, Pai, seja usado para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome para a glória de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Antes de você se sentar, você vai dar um abraço de parabéns às mulheres que estão aí à sua volta, desejando a bênção de Deus sobre todas no nome de Jesus. Muito bem, queridos. Parabéns a todas as mulheres. Hoje de manhã, falei para minha filha de 10 anos, né? Quarta-feira, a Júlia completará 10 anos. Eu falei, parabéns, filha, pelo Dia da Mulher. Ela falou assim, mas eu não sou mulher ainda. Minha parte eu fiz, né? Daqui uns 2 anos ela fala assim, nem deu parabéns pelo Dia da Mulher. Vamos lá, homens, tentando entender o universo das mulheres. Queridos, hoje nós vamos meditar no 5º sinal dos 7 que nós estamos compartilhando. E hoje um texto muito importante, sobrenatural na sua essência. E compartilho com vocês um dos textos que mais mexia com o meu
imaginário infantil. Deus me deu a oportunidade de ter nascido no ambiente da fé. Fui levado à igreja logo que nasci. Então cresci na escola dominical. E uma das histórias que mais me encantava era esta história em que Jesus andou sobre as águas. E o grande sinal, queridos, nesse texto, não é apenas o fato de Jesus ter andado sobre as águas. Porque eu creio que não resta para nós nenhuma dúvida de que Jesus tem poder para andar em cima do nada. Jesus não precisa ter nenhuma superfície debaixo dos seus pés para que ele comece a andar em algum lugar. Mas o sinal também se concretiza quando a palavra de Deus diz que um homem andou sobre as águas. O único homem em toda a história da humanidade que em algum momento a superfície da água se fez sólida e ele andou alguns passos por ela. De quem nós estamos falando? De Pedro. O fato de Jesus ter andado sobre as águas não deveria causar nenhum espanto sobre nós. O que nos surpreende mesmo é o fato de Pedro ter andado sobre as águas. Ah, mas foi só um pouquinho. Ele andou sobre as águas. Já tentou andar sobre as águas? Pois é. Por isso que nós temos hoje aqui, gente, esse símbolo, um dos símbolos mais maravilhosos do cristianismo, que é o símbolo da água. Hoje não é dia de batismo, não, fiquem tranquilos. É o símbolo das águas. E a água para o cristianismo é o símbolo da purificação, é o símbolo da vida nova, é o símbolo utilizado no batismo justamente para nos fazer lembrar dessa vida nova e operosa que nós temos em Cristo Jesus, a água. Mas para que não reste nenhuma dúvida, é preciso lembrar do seguinte, que o texto que nós vamos meditar hoje em João capítulo 6, a partir do versículo 16, ele tem, passe para mim, Simone, por favor, ele tem uma correspondência sinótica em outros dois evangelhos, Mateus e Marcos. Então é ali, Mateus 14 e Marcos capítulo 6. Por que eu estou dizendo isso? Para livrar-nos de dois equívocos. Primeiro, esse texto de João 6 não é o texto em que Jesus acalma a tempestade. O que ele acalma a tempestade é aquela em que ele está dormindo no barco com os discípulos e é acordado por eles justamente com o objetivo de acalmar aquela tempestade, porque todo mundo estava morrendo de medo. Ok? Essa é outra história, é outro sinal, é outro milagre. Esse texto não é também, ou melhor, esse texto de João 6, embora não esteja descrito em João 6, é o texto em que Jesus, andando sobre as águas, chamou Pedro para andar sobre as águas e Pedro veio andar sobre as águas, temeu, afundou e Jesus o socorreu. Você não vai encontrar essa descrição em João, ok? João, não, por alguma razão, ele não se preocupou de colocar a notícia de que Pedro também andou sobre as águas. Mas é o mesmo texto, é a mesma história, é o mesmo sinal que nós estamos falando. Tá bom? Talvez João não quis colocar aqui, inserir Pedro aqui na história, por algumas razões. Então nós vamos ler o texto. É João, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo de número 21. Certo? Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um momento, coloque a sua vida na presença do Pai em oração, e peça ao Senhor para falar com você nesta manhã. Peça ao Senhor para que a voz dele, a voz de Jesus, seja ouvida com tanta clareza aqui, que não reste nenhuma dúvida nos nossos corações que realmente é Jesus quem está falando.
E Ele diz a você, e Ele diz a mim nesta manhã: sou eu, não temais. Como foi que você chegou aqui? Quais experiências você viveu nesta semana, exemplo do que a Lígia testemunhou há pouco, que muitas vezes tem assustado você? Permita ouvir a voz de Deus que diz: sou eu, não temais. Querido Deus, que nesse momento, Pai, a Tua voz, que acalma e tranquiliza o nosso coração, seja ouvida neste lugar, Senhor. Muito, Deus, muito além daquilo que eu falarei, inclusive. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam tão agradáveis na Tua presença, que tudo aquilo que eu disser seja realmente expressão da voz do Senhor para o Teu povo. Mas, ó Deus, muito mais do que isso. Que o Teu Espírito Santo fale a cada coração, visitando com a paz que excede todo entendimento em meio aos nossos medos. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir Tua voz. E por isso oramos o nome maravilhoso de Jesus, Rei sobre as águas. Amém, Senhor. Amém. Queridos, João capítulo 6 trata de um assunto que poucas vezes nós gostamos de mencionar. João capítulo 6, de alguma forma, nos faz pensar um pouco a respeito dos nossos medos. Todas as pessoas, em alguma escala, possuem um tipo de medo. Medo de alguma coisa. Quais são os seus? Como se adquire o medo? De onde vem o medo? Muitas vezes encontramos uma criança descrevendo alguns medos e nós perguntamos: quando começou na vida da criança? Quando começou na minha vida esse processo de ter medo? Como que eu passo a ter medo? E ter medo é algo tão inexplicável, as fobias são tão inexplicáveis, que muitas vezes nós não conseguimos nem dar razão para outras pessoas a respeito daquilo que nós temos medo. Aquilo que eu tenho medo pode parecer completamente insignificante para as outras pessoas, mas jamais elas vão conseguir entender a respeito do medo que eu tenho. Quais são os seus medos? Rapidamente, compartilhe com a pessoa que está do teu lado pelo menos um. Ou então diga assim: não, eu sou muito corajoso, eu não tenho medo de nada. Pode ser? Tem gente que pode ser que não tem medo. Já devia estar no céu. Mas fala com a pessoa que está do lado aí, qual um medo só. Tenho medo disso, tenho medo daquilo. Ok? Ah, eu não tenho medo de nada. Deu? Eu não tenho medo de nada. Até eu gritar assim: gente, tem uma barata no corredor da igreja aqui. Nós vamos ver o apocalipse antes da hora acontecer nesse tempo. Ok. Vejam só, o medo é um fenômeno tão real e tão intenso na nossa vida, que tem alguns medos que são até de certa forma curiosos. Por exemplo, você sabe o que é a glutofobia? Alguém aqui tem a glutofobia? A glutofobia, por exemplo, é o medo de tomar banho. Então, minha irmã, o que o seu marido tem não é preguiça. Ele é glutofônico. Você sabe, por exemplo, alguém aqui que tem afobia? Esse é fácil de saber o que é. Afobia é aquele que não tem medo nenhum. Ele tem medo de não ter medo. Você sabe, por exemplo, o que é antofobia? Antofobia é o medo de flores. Você sabe o que é anuptafobia? Tem gente que sabe aqui, só nunca ouviu com esse nome. Anuptafobia, alguém sabe o que é esse medo? É o medo de ficar solteiro ou solteira. Ergofobia, alguém sabe o que é?
Alguém tem ergofobia? Ergofobia é o medo de trabalhar. Então, irmão, o que seu marido tem não é preguiça. É ergofobia. Mageirocofobia, olha só. Mageirocofobia. Alguém sabe o que é? Mageirocofobia é o medo de cozinhar. Então, querido, o que sua esposa tem não é preguiça. Fronemofobia, essa vocês sabem. Fronemofobia, o que é? Fromenofobia é o medo de pensar. Tá vendo, pais? O que seus filhos têm não é preguiça. Octofobia, para terminar a lista dos medos mais bizarros do mundo. Octofobia, alguém sabe o que é? É o medo do número 8. Eu também achei estranho, mas existe. Por quê? Porque medo não se explica. Não adianta você explicar para alguém assim, eu tenho medo disso. Quem não tem aquele medo não vai entender, vai dizer, que bobagem esse medo. Mas você tem outros medos que você carrega. E aí, alguns estudiosos dividem isso entre o que eles chamam de medos concretos, que poderia ser identificado como medo de animais, medo de insetos, como eu mencionei agora há pouco aqui. Pessoas que têm medo de altura, por exemplo. Pessoas que têm medo de lugares muito fechados e não entram em lugares fechados, lugares apertados. Pessoas que têm medo de lugares com uma aglomeração muito grande de pessoas, não se sentem bem. Pessoas que têm medo do contrário. Pessoas que têm medo de lugares onde não tem ninguém. Pessoas que têm medo da falta de luz, das pessoas que têm medo de escuridão. Pessoas que têm medo de velocidade. Pessoas que têm medo de tempestades. Acho que eu já contei para vocês aqui que minha mãe é uma dessas, né? Mudou um pouquinho o tempo, ela já fica coada em casa. Ela morava no sítio quando criança, e a minha avó, quando dava qualquer chuvinha, ela colocava todos os filhos embaixo da mesa. E minha mãe carrega até hoje esse trauma. E eu dizia, quando eu era adolescente, eu dizia para o pastor lá da igreja, pastor, quando tiver uma chuva bem forte, o senhor pode vir aqui na igreja, que pelo menos uma pessoa eu sei que vai ter. A minha mãe, que ela não ficava em casa, que ela tinha medo, então ela corria para a igreja onde tinha mais gente. Como explicar? Medo de fogo, medo de água, medo de sofrer acidentes, medo de falar em público, medo da opinião das pessoas, medo de passar desapercebido. Pessoas que muitas vezes têm medo de si mesmas. Pessoas que têm medo, por exemplo, de um profissional que faz tão bem a nossa saúde, que é o dentista. O que dizer então do medo da dengue? Outro dia uma pessoa me perguntou se podia passar repelente no ar, como se fosse inseticida. Eu acho que não, né? Não vai resolver nada. Mas nós estamos vivendo um momento de pânico na cidade. Os dados oficiais apontam aí um número que excedeu a 8.000 casos de dengue na cidade de Sorocaba nos últimos meses, por dados oficiais. Dizem que o dado informal é muito maior, pelo menos 3 vezes mais. Aqui na nossa igreja, várias pessoas estão inclusive contagiadas com a dengue. Todo mundo com medo. Acorda de manhã, a primeira coisa não é mais o café, passar repelente. Antes de sair de casa, as crianças vão para a escola cheirando a citronela, por causa do medo. Mas os especialistas dizem também que tem os medos que eles chamam de abstratos. Por exemplo, pessoas que têm medo de ficar doente, pessoa que tem medo de ficar pobre, pessoas que têm medo de envelhecer, imaginem. Pessoas que têm medo da violência, como a Lígia citou aqui agora. Hoje em dia mesmo quem mora nos mais seguros condomínios tem esse medo. Pessoas que têm medo do luto, pessoas que têm medo da solidão, pessoas que têm medo de perder a sua condição sexual, pessoas que têm medo de perder o seu emprego, pessoas que têm medo do sobrenatural, pessoas que têm medo, por que não usar um exemplo bem claro também? Pessoas que têm medo da falta d'água. Nesse começo de ano a coisa estava tão complicada, passando na televisão. Uma manhã a Cris acordou desesperada, falando, eu tive um pesadelo essa noite, que eu sonhei que não tinha água nenhuma mais no mundo.
alguém ia ter que inventar como transformar a água do mar em água potável, porque não tinha mais água nesse mundo. Está todo mundo assustado, todo mundo mudando os hábitos, todo mundo pensando nos filhos. Como é que eu vou fazer com os meus filhos, com os meus netos? Como será o futuro deles? E aí, recentemente, o jornal A Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa dizendo que o maior medo que os paulistas têm é o medo da morte. Será que essa pesquisa pode se aplicar a todos os brasileiros? Será que essa pesquisa pode se aplicar, inclusive, no meio cristão? Será que é geral esse medo de morrer? Muitas pessoas carregam em si, muitas pessoas que inclusive já tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, acabam carregando em si o medo da morte. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esse medo relacionado à falta d'água. Quem de nós aqui teria medo da água? Eu não me refiro especificamente ao medo da piscina ou ao medo do mar, medo da água em si. Evidentemente seria algo, no mínimo, estranho, dizer assim, eu tenho medo da água. No mínimo seria estranho. No entanto, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra o povo de Deus com um certo receio, um imenso medo de água. E a pergunta é, ora, por que medo de água? Por que a água poderia ser tão inofensiva assim? Vocês já perceberam quantos textos do Antigo Testamento, no próprio livro dos Salmos, por exemplo, mencionam as águas como um fator de perigo? Vocês já perceberam que na nossa própria hinologia, que muitas vezes aparecem músicas dizendo que nós vamos triunfar sobre as águas, que Deus está sobre as águas. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus reina, inclusive, sobre as águas. Perceberam isso? Por que essa linguagem de água, se o que nós temos hoje é o medo dela faltar e não o medo de termos água? Porque havia uma mentalidade, um conceito em Israel, de que a água era uma representação de ameaça. Eu trouxe aqui 3 exemplos no Antigo Testamento, em textos completamente diferentes. Um deles é o Salmo 29, que nós lemos há pouco, que diz que ouve a voz do Senhor no meio das águas, o Senhor está sobre as muitas águas. Quer dizer, no meio de todo o perigo que as águas proporcionam, o Senhor está sobre esse perigo. Lá no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, diz que as muitas águas não poderiam apagar o amor. Que sentido que isso faz para a nossa cultura, dizer que as águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo? Como assim? Ou então Isaías capítulo 43, quando o profeta procura alguns exemplos de perigo para dizer que Deus proporcionaria um livramento, ele diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Então havia na mentalidade do povo um medo da água, do perigo, da ameaça das águas. E isso era basicamente pela mentalidade, pelo conceito que as pessoas carregavam ainda a respeito de um fenômeno acontecido lá no início, descrito lá no início da Bíblia, chamado dilúvio. Então essa é a principal razão pela qual o Antigo Testamento descreve a água como uma fonte de medo, de perigo e de ameaça. As pessoas, as gerações passavam e conforme o Pentateuco, conforme a Torá ia sendo ensinado ao povo, em algum momento as pessoas ensinavam, olha, aconteceu um dilúvio e as águas vieram e acabou com tudo e Deus preservou apenas uma família e os animais num grande barco. Então as pessoas carregavam no seu coração e na sua mente o medo das águas, descrito, por exemplo, em 3 de muitos textos. Aí quando nós vamos lá para o Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, capítulo 6, o 5º sinal que Jesus realizou no seu ministério público e abrangente, depois de ter transformado a água em vinho, de ter curado o filho do oficial, depois de ter multiplicado os pães e os peixes e curado também o paralítico junto ao tanque de Betesda, agora Jesus tem a experiência de andar sobre as águas, demonstrando assim que reina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre toda a criação. É muito provável que os próprios discípulos tivessem no seu coração 2 fontes de muito medo. A primeira fonte de medo era essa mentalidade que eles ouviam de geração em geração, da ameaça que as águas poderiam trazer para as pessoas.
Então é muito provável que os discípulos tivessem no seu coração o medo das águas, porque naturalmente eles sempre ouviram que as águas representavam uma grande ameaça. Segundo, e para incrementar ainda mais o medo, porque o medo não basta ser medo, ele precisa ser incrementado, não é verdade? É só você ficar sozinho em casa para você ouvir aquele barulho que nunca se ouve. É só você estar sozinho na rua para aparecer alguém que pode ser inevitavelmente uma situação como essa que a Lígia descreveu. O medo não basta ser medo, ele precisa ser incrementado. Não é? Os discípulos também carregavam, como pescadores que eram, carregavam consigo o medo, porque havia uma lenda naquele contexto que dizia que durante a madrugada, os pescadores trabalhavam durante a madrugada, e durante a madrugada, fantasmas apareciam para visitar os pescadores. Vejam que as histórias de fantasmas não são recentes, né? Elas são bem antigas. Tanto que se você ler lá em Mateus 14 ou Marcos 6, a primeira coisa que os discípulos falam quando eles veem Jesus andando sobre as águas, no meio da neblina da madrugada, o que eles dizem? Fantasma! Fantasma! A primeira identificação que eles têm de Jesus andando sobre as águas é de um fantasma. Porque seguramente eles carregavam no seu coração aquele medo de que realmente aquela lenda pudesse ser verdadeira. Para a gente entender um pouquinho melhor essa história, o que acontece é o seguinte. Jesus multiplicou os pães e os peixes, como nós vimos no domingo passado. Jesus deixou as pessoas ali e atravessou o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Só que não foi uma travessia qualquer. Primeiramente, Jesus se preocupou em que os discípulos entrassem no barco e ordenou e compeliu, diz lá em Mateus, Jesus compeliu os seus discípulos a irem para o meio da água. Isso pode ser por inúmeras razões. Alguns comentaristas dizem que Jesus queria que os discípulos não tivessem tanto contato com aquela euforia que o povo estava vivendo, querendo aclamar Jesus, inclusive como um rei. Lembra do que eu falei sobre isso domingo passado? Então Jesus queria evitar que os discípulos fossem tentados no quesito poder. Então peguem o barco e saiam daqui logo. No entanto, Jesus não foi com os discípulos no primeiro momento. João não descreve isso, mas tanto em Mateus como em Marcos nos diz que enquanto os discípulos saíram com o barco, Jesus se retirou num lugar à parte, sozinho, e começou a orar, começou a falar com Deus. Essencialmente porque a oração tinha um lugar, sempre teve um lugar, um papel muito importante no ministério de Jesus. Mas eu acredito também que quando Jesus se refugia em oração, é porque ele está também lutando contra aquela tentação do poder, quando as pessoas queriam fazer dele um rei por causa do pão que ele multiplicava. Jesus não queria perder o foco da sua missão. Jesus não queria perder a verdadeira razão pela qual ele veio. Então, quando ele percebe que a multidão quer exaltá-lo como um rei, ele se separa e ora e passa um tempo de intimidade com o Pai. Fato é, queridos, que os discípulos navegaram cerca de 5 quilômetros a 6 quilômetros com aquele barco. Essa medida de estádios aí que a Bíblia descreve, se a gente for transpor essa medida, dá mais ou menos uns 5,5 quilômetros a 6 quilômetros. E aí, de repente, eles se deparam com um mar empolado e um vento rijo, como diz aqui no versículo 18. Numa linguagem bem tranquila, por exemplo, da NVI da mensagem, diz basicamente assim: quando eles chegaram depois de 5 a 6 quilômetros, os ventos eram contrários. Os ventos eram contrários. Os ventos eram intensos. Em meio àquele cenário de drama e de terror, imaginem vocês um barco que não se tratava de um cruzeiro como esses barcos imensos que nós vemos hoje por aí, muito bonitos e cercado de todo aparato de segurança. O barco dos pescadores, um barco simples, a 5 ou 6 quilômetros da margem da praia, passando por um vento contrário muito forte, muito intenso. E seguramente, quando eles estavam muito amedrontados ali, quando eles olham, eles percebem que há alguém andando sobre as águas. E a palavra do Senhor é clara em dizer no versículo 19, que eles ficaram possuídos de temor. Imaginem vocês. Eu achei essa cena do Alto de Páscoa do ano passado tão bem representada, que eu confesso que a hora que eu assisti aqui, sentado aí, eu quase me envolvi com a cena de tal forma que me deu até medo. Ficou uma cena tão bonita, tão bem feita pelos irmãos,
que me fez sentir como se eu estivesse naquele barco também. Que medo! Eu teria medo. Já não gosto muito do alto mar mesmo. Imagina lá no meio do mar, vem um vento contrário, um vento forte, um barco completamente desprovido de qualquer tipo de segurança. Por mais que aqueles homens fossem experientes no que estavam fazendo, eles tiveram medo. E gritaram: um fantasma, só pode ser um fantasma. Quando de repente se ouviu, no meio de toda a tormenta, a voz de Jesus que dizia: sou eu, não temais. E essa expressão de Jesus aqui, não temais, não é apenas um pedido para que eles parassem de ter medo, mas é praticamente uma ordem para que o medo deles os deixasse. É como se Jesus dissesse assim: todo medo que há em vocês, se retire agora. É esse sentido que tem esse não temais. Assim como no outro texto das águas, lá, e eu estou me referindo a um outro milagre, quando Jesus disse para as águas se acalmarem, imediatamente as águas se acalmaram. Quando Jesus disse não temais, ele estava dizendo: todo esse medo que vocês têm, que eles saiam de vocês agora. Quando eles ouviram a voz de Jesus no meio de toda aquela tormenta, o coração deles encheu-se de paz, de tranquilidade, de calma. E o fato de Jesus andar sobre as águas, é óbvio que nos ensina que Jesus tem autoridade sobre toda a natureza. Foi Ele quem criou. A palavra de Deus diz que quem definiu o limite dos oceanos, quem foi? O Senhor, o Criador. A palavra de Deus diz que quem colocou cada uma dessas estrelas, cada um desses planetas, desses sóis, dessas galáxias, quem foi? O Senhor. Então, como eu disse anteriormente, não é de se admirar que Jesus anda sobre as águas. Porque Ele vem sobre as águas para demonstrar a autoridade que Ele tem sobre toda a natureza criada por Ele. Mas nós não podemos deixar de entender e crer, queridos, que quando Jesus anda sobre as águas, Ele está andando sobre as águas também para mostrar a autoridade que Ele tem sobre todos os nossos temores. Inclusive esses temores que vocês mencionaram agora há pouco, aí confiando isso ao seu irmão. E muitas pessoas podem, quem sabe, hoje, aqui nesta manhã, ter compartilhado o medo de um inseto, o medo de alguma coisa que aos olhos de outras pessoas poderia parecer tão insignificante e pequeno. Mas quantos de nós aqui nesta manhã, nesse templo e em casa, talvez tenham carregado consigo o medo de ficarem doentes, o medo de serem assaltados? Quantos aqui entre nós, quem sabe, tem carregado consigo dia após dia o medo da morte? Tem carregado o medo de envelhecer? Tem carregado o medo de ser desprezado e não ser aceito pelas pessoas? Tem carregado o medo de passar por uma crise que possa comprometer a qualidade de vida dos seus filhos? Quantos? Por isso, quando Jesus anda sobre as águas, Ele demonstra a autoridade que Ele tem sobre toda a criação, mas Ele demonstra a autoridade que Ele tem também sobre todos os nossos temores. E aí, quando Jesus anda sobre as águas, na verdade, Ele está nada mais, nada menos do que acalmando o nosso coração diante dos temores que nós enfrentamos na vida. A pergunta é: como é que Ele faz isso? Eu diria que existem basicamente 4 maneiras em que Jesus acalma o nosso coração diante dos temores da vida. A primeira delas, Jesus acalma o nosso coração com a sua luz. Mesmo porque esses conceitos entre luz e trevas são muito claros na Bíblia, não são? Luz é reino de Deus, trevas é reino de Satanás. Principalmente João descreve desta forma. E olha que interessante o movimento do texto. Lá no versículo 17, diz que Jesus dispensou os discípulos para que eles pegassem o barco e fossem embora. E Jesus não foi com eles. Aí qual que é a informação que a gente tem no versículo 17? Chegava a escuridão da noite. Sem Jesus no barco. E aí no final do texto a gente tem a seguinte informação: os discípulos acolheram Jesus no barco e todos ficaram muito em paz. E qual que é a informação que o versículo 21 dá? E logo chegaram ao seu destino. Se você ler Mateus e Marcos, você vai perceber que isso aconteceu na 4ª vigília da noite. Ou seja, a noite é dividida em 4 vigílias, a última delas, prestes a amanhecer.
E se chegava ao destino quando? No amanhecer. Pegou? Sem Jesus, escuridão. Com Jesus, amanhecer. João era danado na caneta, né? Quando Jesus diz, podem ir que eu vou ficar, começa a noite. Quando Jesus diz, calma, está passando, o dia amanhece. Então, querido, diante de todos os temores que porventura você possa carregar, lembre-se que Jesus acalma o nosso coração com a luz. E Jesus não oferece luz. Assim como Ele não ofereceu o pão. Jesus é a luz. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Vejam esses dois textos. Juízes capítulo 5, versículo 31 diz assim, que aqueles que amam a Deus, eles brilham tanto, mas brilham tanto, que podem ser comparados ao sol no momento mais esplendoroso do dia. Olha que maravilha. Quem ama a Deus é comparado como a luz do sol no momento em que ela está mais intensa. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho que o justo anda é como a luz da aurora. Aquela luz das 5:30, 6 horas da manhã. Porque a luz da aurora, irmão, só tem um caminho. Qual é? Ir aumentando. A luz da aurora vai aumentando. A luz da aurora vai aumentando. Vai aumentando. Até ser dia perfeito. Que coisa linda. Mas isso é para quem ama a Deus. O caminho do justo é assim. O justo vai trilhando a vereda da justiça e a luz vai aumentando. Começou na aurora, daqui a pouco será meio-dia. Então, entregue os seus temores para Deus e diga assim, Senhor, aqui estão os meus temores. Eles correspondem àquilo que é sombra na minha alma. Mas eu quero entregar diante do Senhor para que a tua luz brilhe aqui. Porque a tua luz, quando brilhar aqui, aspergirá e espalhará por completo os medos que eu carrego. Amém, irmãos? Isso é todo tipo de medo. Segundo, Jesus acalma o nosso coração também com a voz. Jesus acalma o nosso coração com a voz maravilhosa que Ele tem. Quando nós estamos perdidos, irmãos, principalmente isso acontece com as crianças. Quando nós estamos perdidos, quando uma criança está perdida, que alívio que nós temos quando ouvimos uma voz conhecida, não é verdade? Quando estamos sozinhos diante de uma situação complicada, que alívio que nós sentimos quando ouvimos a voz de alguém conhecido que quem sabe chama pelo nosso nome. E a dinâmica da voz de Jesus nesse texto é muito interessante. Primeiro, porque foi a voz de Jesus que disse para os discípulos assim, peguem o barco e vão. Jesus não sabia que viria um vento contrário. Jesus não tinha consciência dos perigos que eles poderiam passar nas águas. É claro que ele tinha, mas foi a mesma voz de Jesus que lhes disse, vão. Depois, quando anda sobre as águas, a mesma voz de Jesus aparece de novo para dizer-lhes assim, sou eu, não tenham medo, parem de ter medo, que cesse, que vá embora todo medo que vocês carregam. Por isso, queridos, que Jesus acalma o nosso coração também diante de situações amedrontadoras, Ele acalma o nosso medo com a sua voz. E aí eu me lembro também, por exemplo, de Josué, capítulo 1, versículo 9, quando o Senhor chama Josué para substituir justamente Moisés, e diz para ele o quê? Ser forte e corajoso, não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor estará com você. Lemos no Salmo 29, versículo 4, que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor é cheia de majestade, que mesmo que as águas estejam ali fazendo muito barulho, a voz do Senhor é mais forte, mais intensa do que ela. Lembro-me ainda, na palavra do Senhor, em João capítulo 10, versículos 3 a 5 e o 16, prestem bem atenção o que diz esse texto. O pastor abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, ele as conduz. Depois o pastor vai adiante delas. Por quê? Porque elas reconhecem a sua voz, irmãos. De modo nenhum seguirão os estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E quando as minhas ovelhas ouvirem a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor.
O apóstolo Paulo em Atos, capítulo 23, versículo 11, desanimado, porque ele queria ir para Roma de todo jeito, anunciar o evangelho, e todas as portas eram fechadas diante dele. Atos 23, 11 diz que o Senhor se aproxima dele e diz, pondo-se ao seu lado, o Senhor lhe diz, coragem, coragem. A voz do Senhor que acalma, a voz do Senhor que tranquiliza. E aí Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que nos diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o batido da porta, é isso que diz? Eis que estou à porta e bato, mas o desafio de Jesus é para ouvir o quê? A voz, gente. Se alguém ouvir a minha voz, e porque ouviu a minha voz, abrir a porta, eu entrarei nessa casa, cearei com ele e ele comigo. Por isso Jesus consola o nosso coração também, diante dos nossos medos com a sua voz. Jesus consola também o nosso coração com a autoridade que ele tem. E esse texto é muito claro para mostrar que Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus tem autoridade sobre a natureza. As próprias águas se rendem aos pés de Jesus Cristo. As águas formaram uma passarela por onde ele andou. E nos textos sinóticos, quando Pedro diz, Senhor, se é mesmo o Senhor quem está aí, então me chame para que eu vá e ande também. E o que foi que aconteceu? Jesus chamou Pedro e Pedro também, por alguns passos, andou sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para tudo aquilo que havia à sua volta, para os ventos contrários, ele começou a afundar. E Jesus então foi buscá-lo pela mão e levantou com a sua autoridade e trouxe paz ao seu coração e ao coração dos discípulos. A autoridade que Jesus tem, queridos, não é apenas a autoridade que ele tem sobre nós, mas é também a autoridade que ele tem para nós. Porque lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos, revestidos do quê? Da mesma autoridade que ele tem e que ele compartilhou a nós. Então, primeiro, Jesus tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Segundo, a autoridade que nós temos foi a autoridade que Jesus compartilhou para que a igreja cumpra a sua missão. Por fim, Jesus acalma, tranquiliza o nosso coração também com a direção que ele dá. E a direção de Jesus é clara. A direção de Jesus é muito segura. A direção de Jesus é abençoadora. Se nós estamos indo para uma direção e Jesus quer nos levar para outra, ele nos conduz com a sua mão poderosa. A palavra de Deus nos diz que logo que Jesus entrou no barco, todo mundo ficou calmo, receberam a Jesus de bom grado, é óbvio. Até 2 minutos atrás eles pensavam que era um fantasma, agora eles recebem o próprio Jesus no barco, vindo andando sobre as águas. E a palavra do Senhor diz no seu final, que o barco chegou ao seu destino, irmãos. O barco da nossa vida, o barco em que nós estamos inseridos, tem um objetivo muito claro, chegar ao seu destino. E só existe uma pessoa que pode nos levar com segurança a esse destino. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Não confie o destino do seu barco a mais ninguém. Não dependa o destino do teu barco da tua própria capacidade intelectual, das tuas próprias habilidades em solucionar problemas, da sua própria condição emocional ou financeira. Coloque o destino do seu barco nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus os conduziu em segurança, em paz. O barco chegou ao seu destino. E aí, queridos, eu me lembro de um hino que desde muito pequeno eu cantava na igreja. O hino Sossegai. Vocês sabem, a maioria das pessoas aqui sabe de qual é, né? Talvez pessoas que mais novas na fé, que não conheçam tanto o hinário antigo, não conheçam. Mas tem um hino lá no hinário antigo que chama Sossegai. A última estrofe desse hino tem tudo a ver com João 6. Porque a autora dele disse assim na última parte, na última estrofe. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei, vamos juntos? De chegar bem seguro. Aonde? Que maravilha, irmãos.
Agora, você sabia que a autora desse hino foi uma senhora chamada Mary Ann Baker? Uma americana que nasceu em 1831 e que morreu em 1881. Mary Ann era uma mulher que tinha alguns irmãos. E quando eles eram todos crianças, os seus pais morreram vitimados por tuberculose. E ela teve que cuidar de alguns irmãos. Mas tinha um irmão mais velho que ajudava a cuidar da criançada que ficou. Algumas famílias já viveram esse drama também. Havia um irmão mais velho que cuidava dos irmãos mais novos. Então ele era o grande amparo para Mary Ann. Até que um dia chegou a notícia de que o irmão mais velho de Mary Ann também estava com tuberculose. E sabe o que aconteceu? O irmão de Mary Ann também morreu. E Mary Ann, então, começou a orar, começou a buscar a presença de Deus. E ela mesma descreve no seu testemunho que em algum momento ela chegou a se rebelar contra Deus. Chegou a pensar em abandonar ao Senhor. Chegou a se sentir abandonada por Ele. Chegou a se sentir uma pessoa que não era amada por Deus. E num momento, quando ele estava chorando profundamente, ela ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: minha filha, se acalme. Eu levarei você ao porto seguro. E Mary Ann, naquele mesmo momento que teve aquela experiência com o Senhor, escreveu algumas linhas e compartilhou no grupo cristão que ela frequentava. E imediatamente a pessoa responsável pela escola dominical disse para ela assim: nós estamos estudando sobre o momento em que Jesus acalma as tempestades. Nós gostaríamos que você escrevesse um hino para nós cantarmos aqui durante o tempo em que nós estudamos esse tema. E Mary Ann Baker escreveu o hino Sossegai para uma escola dominical que estudava as tempestades nas águas. E esse hino foi traduzido em inúmeros idiomas. É um hino cantado e conhecido no mundo todo. E quando Mary Ann já havia morrido, no ano de sua morte, mas ela já tinha falecido, 1881, depois que o presidente americano James Abraham Garfield, um dos 2 presidentes americanos que foram assassinados, durante o culto fúnebre do presidente Garfield, a nação inteira, em vigília, cantou o hino Sossegai, de Mary Ann Baker, que perdeu os pais e o irmão de tuberculose, que se viu no meio de águas tumultuosas, mas que no meio delas ouviu: alguém andava sobre as águas. E é esse o som desses passos que o Senhor quer que você ouça nesta manhã. Porque a voz dele lhe diz: sou eu. Não tema. Eu trarei alívio em meio às suas tormentas, aos seus medos, para levar você para o porto seguro que eu tenho. Quem é responsável por conduzir a sua vida até o fim sou eu, disse Jesus. Por isso, a exemplo do que aconteceu em 1881 e do que tem acontecido ao longo dessas décadas nas igrejas, eu quero convidar você para nós cantarmos Sossegai juntos agora. Mas eu quero convidar você para a gente cantar com alegria. Eu quero convidar você para a gente cantar como alguém que canta porque já começou a ouvir esses passos na água. Eu quero convidar você a cantar não com tristeza, mas com alegria, com entusiasmo ao Senhor.
sabendo que Deus é aquele que nos leva ao destino seguro e certo, ao porto onde as águas estão tranquilas. O choro pode durar uma noite, queridos, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que há amanhecer de Deus para esta igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você para ficar em pé, para nós cantarmos juntos Sossegai, fazendo desse hino a nossa canção de fé nesta manhã, exaltando ao Senhor, porque Ele é o único que tem autoridade para andar sobre as águas, para acalmá-la e para, se necessário for, chamar você para andar sobre elas também. Você crê nisso? Crê ou não? Deus seja louvado por isso, porque Ele está nesse lugar e os seus passos sobre as águas podem ser ouvidos no nosso coração. As ondas nos dão valor.
Ah, Deus querido, quantas vezes, ó Deus, nosso coração tão frágil, tão amedrontado, tão pequeno, se atemoriza diante dos desafios que temos diante de nós, ó Deus. Tantos medos aqui, Senhor. Queremos colocá-los, ó Pai, na Tua presença, aos pés da Tua cruz nesta manhã, para pedir, Deus, que a Tua luz espalhe, ó Deus, os nossos medos. Para pedir que a Tua voz, ó Deus, acalme o nosso coração. Para pedir, Senhor, que a Tua autoridade, Senhor, esteja sobre nós e em nós, ó Pai. Para clamar ao Senhor que nos leve com segurança ao nosso destino, ao nosso porto, ó Deus. Ó Pai, como é bom, ó Deus, termos o Senhor neste barco, ó Deus. Porque com o Senhor no barco tudo vai muito bem, Senhor. Que o Senhor traga essa segurança para o nosso coração, ó Deus. Que, ó Pai, aqueles que vivem no barco com ventos contrários, ó Pai, que se faça ouvir nesta manhã, ó Deus, o som dos Teus passos, das Tuas pisadas sobre as águas. Jesus está se aproximando, Ele traz em Suas mãos a bonança. Que seja assim, Deus, no coração da Tua igreja, nesta manhã, do Teu povo, daqueles que nos assistem em casa, Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão onde há medo, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, põe a Tua mão sobre o medo dos nossos filhos, ó Pai querido, das crianças desta igreja, Senhor. E, ó Deus, cerca-nos, ó Pai, com todo o Teu cuidado, Deus. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, peço apenas mais um minutinho da sua atenção. Primeiramente, para lhe desejar um domingo muito abençoado na presença do Senhor, um domingo de paz, de águas tranquilas, porque é para elas que o Senhor nos conduz. Daqui a alguns minutos, terminado esta minha palavra, nós teremos as aulas da Escola Discipuladora acontecendo normalmente. Todos estão convocados, para a nossa aula, que será uma bênção também nesta manhã. E aos casais que já fizeram a sua inscrição para o encontro de casais, pedimos a vocês que nos ajudem agora com a confirmação através do pagamento, tá bom? O Zé Mauro e a Deusana sempre estarão ali no salão, com muita atenção a todos aqueles que quiserem procurá-los, ou se houver alguma dúvida, tá bom? Por último, irmãos, é uma orientação. O Conselho da Igreja, reunido na última quinta-feira, resolveu convocar duas assembleias. Uma é o que nós chamamos de Assembleia Geral Ordinária. É aquela assembleia que normalmente nós temos todos os anos, a apresentação dos relatórios, o orçamento da igreja para o ano. A reunião do presbitério foi a semana passada, então agora é o momento oportuno para a realização dessa assembleia. Será no dia 22 de março, tá bom? Portanto, daqui a 15 dias, no período da manhã, às 9 da manhã. Terminaremos em tempo para a escola dominical ou discipuladora acontecer normalmente, tá bom? Por que essa assembleia é importante? Não apenas para você conhecer, mas para render graças a Deus pelo que passou e assumir com a igreja os desafios que virão para 2015, certo? E também teremos uma segunda assembleia. Essa, por sua vez, uma assembleia geral extraordinária. A assembleia geral extraordinária sempre acontece quando oficiais precisam ser eleitos. E no próximo mês de junho, vencerão o mandato dos seguintes irmãos: o presbítero Francisco Brito e os irmãos diáconos, o Lucas Mota e o Ricardo Morales. Então, nós teremos a eleição para o suprimento destas vagas. A Constituição diz que a eleição precisa acontecer 3 meses antes do vencimento. Portanto, o vencimento em junho, a Assembleia em abril. Certo? E aí nós vamos fazer o seguinte: essa Assembleia será no dia 19 de abril. Temos tempo para orarmos por isso, inclusive, e darmos outras instruções que serão necessárias. Mas podemos dizer o seguinte: a Assembleia foi convocada para eleger, além da vaga do presbítero Francisco, que está vencendo, para eleger também mais 2 novos presbíteros. O Conselho atualmente conta com 8 presbíteros, mas nós entendemos que precisamos, nesse momento, de 10 presbíteros para nos ajudarem com as demandas da igreja. Então nós estamos, além da vaga do seu Fran, abrindo 2 vagas novas para o presbiterato. Com relação ao diaconato, nós temos 2 vagas em vencimento. E o Conselho está abrindo mais 2 vagas para diáconos na sede. Ok? Então, ao invés de elegermos 1 presbítero, elegeremos 3. Ao invés de elegermos 2 diáconos, elegeremos 4. Ok?
Já se encontra à disposição da igreja, nas portas, nas 3 portas, uma fichinha verdinha como essa, que é a ficha de indicação. Os irmãos já estão acostumados com esse processo. Você vai escrever aqui, olha, nós, precisam ser pelo menos 3 membros, indicamos o irmão fulano como candidato a, caso, presbítero ou diácono, certo? Não adianta você colocar só o nome, que o conselho não vai entender qual o ofício que você está indicando. Então você coloca ali, indica o Arthur para o ofício de diácono, por exemplo. Ou para o ofício de presbítero. Ou para o ofício de diácono e presbítero. E depois o conselho vai avaliar. As indicações correrão até o último domingo desse mês, dia 29 de março. E no dia 12 de abril, um domingo antes, a Assembleia e um posterior à Páscoa. O Conselho apresentará para os nomes que irão para a Assembleia. E no dia da Assembleia, como sempre fazemos, abriremos aqui a Assembleia de manhã, os irmãos vão votando aí durante os trabalhos do domingo. E à noite, no final do culto, nós daremos o resultado da nossa Assembleia. Ok? Dúvidas, por favor, procurem os presbíteros, ou mesmo a mim, pastor Marco. Nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura a igreja venha a ter. E acima de tudo, irmãos, joelho no chão. Uma igreja avança mais longe quando está de joelhos. Bom domingo a todos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.